vejo que muitas vezes meu pai me tratou muito mais como o menino da igreja do que necessariamente como um filho dele. E Você vê um pouco de medo dele também? Eu acho que eu vejo isso um pouco, sabe? Pelo menos na questão do meu pai. Um medo, às vezes, assim, eu não sei como tratar meu filho porque eu não sei como as pessoas vão pensar, né? Talvez eu trato ele assim, talvez eu trato... Sim, claro. É uma pressão nele também, né? Foi condicionado assim. Claro. E uma coisa assim que... Uma coisa que eu vejo muito claro é que poucas pessoas conseguem assumir os seus sentimentos. Quando eu falo sobre assumir seus sentimentos, o que eu vejo é o seguinte: isso passa por a gente como filho também, né? Isso passa por a gente como filho. Ao longo da vida mesmo eu venho aprendendo a fazer isso, né? Com mais frequência. Mas como filho, você vai ver, por exemplo, quantas vezes que a gente pega e fala assim: pô, pai, eu te amo. Poucas vezes, né? Se a gente pegar ao longo da vida, quantas vezes que a gente pega e fala assim: ô pai, eu tô te ligando só para poder falar para o senhor que isso é importante na minha vida. Então, assim, poucas vezes a gente fez isso na minha vida, na vida, né? Então, se a gente for analisar, o pai também é um pouco assim, né? Ele acha que o fato de ser pai já é o suficiente, de que as pessoas automaticamente vão entender que é amor e que está cuidando e tal, né? E é o jeito deles. É o jeito deles. E aí eu tenho tentado mudar isso, por exemplo, com a minha mãe hoje, né? Porque minha mãe é presente, meu pai é ausente. Minha mãe é presente, então, assim, toda ligação, todo telefonema, toda interação que eu tenho com ela, eu gosto de deixar bem claro a importância que ela tem para mim, o quanto eu a amo e tal. Por quê? Porque eu vejo que isso aí é uma coisa de construção. Então, esse medo, Paulo Thiago, que você falou, eu acho que ele se valida à medida que, se o pai protege o filho, alguém... Porque, assim, gente, a igreja é um tribunal cruel, cara. A igreja é um tribunal cruel, não é fácil, não. Entendeu? Porque se você ama muito o seu filho, e o pastor demonstra isso, metade vai falar que aquilo ali ou é fingimento, ou é que tá criando menino mimado. Se você não cuida do seu filho, metade vai falar que você é relaxado, que você não é bom pai, que você não é exemplo para nada. Então, o que acontece? As pessoas não conseguem separar o que é a função pastoral de liderança do que é ser um pai de família, né? E aí eu vou também fazer um contraponto de que a maioria das pessoas que vão ser destacadas a pastor, elas não são necessariamente por chamado, elas são por necessidade, né? Muitas vezes a gente tem aí... Muitas vezes a gente tem, por exemplo, fulano vai ser pastor, por quê? Porque existe uma igreja precisando de um pastor, não existe ninguém para tomar conta, então vou colocar você. E muitas vezes as pessoas não são preparadas para... O chamado se torna até no longo do tempo, né? Depois de um vem a tempo. confirmação e tal. Mas até essa pessoa cair em si, de que agora ela é pastor e tal... Sofre entendeu? muito, cara. Sofre muito. Então, assim... E sem contar também que existe uma separação entre o que é ser pastor do ponto de vista humano, que é a liderança natural, humana e espiritual, e existe também o ser pastor organizacional, né? Que é ser o líder formal de uma igreja. Administrativo, eclesiástico e tal. Assim, a gente vê muitas vezes essa separação aí. Então, assim, eu acho que isso são dilemas que a igreja precisaria de enfrentar com mais coragem, sabe? Cuidar um pouco mais da família que cuida da igreja. Então, a família que cuida da igreja, que é a família do pastor, ela precisaria ter um pouco mais de cuidado. Tem 3 coisas que a gente não mexe. Ai, meu Deus. Família, como é? Filho de pastor, esposa de pastor e família de pastor. É que, tipo assim, o filho e a mulher não faz parte da família, né? Mas é porque... mas é verdade, cara. É porque falaram isso pra gente uma vez, porque são assuntos polêmicos, né? São tabus, tabus, difícil, né? São tabus, né?
mexer com família de pastor, mesmo que seja no cuidado, falta cuidado. Sim, é um tabu. Falta cuidado e a gente coloca um peso nas pessoas também, sabe? Quando eu falei que a igreja é um tribunal terrível, é porque, assim, a igreja, ela julga dentro das suas próprias fragilidades. Sim. Acho que nem só a igreja, o ser humano julga as pessoas em cima do que ele tem de pior, entendeu? Exatamente. E aí que é o problema, porque se você... Claro, existem líderes que não são comprometidos, picaretas e tal, tem. Assim como tem... Enfim, porque um monte de gente fala assim, existe pastor picareta. Tem, ué. Assim como existe vereador picareta, assim como existe governador picareta, assim como existe ser humano picareta. Então, assim, até que ponto a gente pode classificar toda uma classe em função de um adjetivo desse? Né? Eu posso falar que a maioria, pelo menos a grande maioria das pessoas que eu conheço são pessoas íntegras. Também. E não estou falando de sistema religioso, eu estou falando de pessoas. Sim. São pessoas íntegras que queriam melhor para os seus filhos, melhor para o mundo, queriam melhor para o mundo, fazia muitas coisas erradas acreditando estarem certas. Por quê? Porque elas foram ensinadas assim. Então, e eu vejo que as pessoas não levam isso em consideração. No final das contas, o que vale é só o que eu sempre resumo, né? O que vale é a reunião. É o domingo à noite, é a segunda à noite, enfim, agora é a célula. Enfim.